Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Sexta-feira, galera, irmãos e irmãs. Vamos ao estudozinho do Manancial. Hoje é 9 de outubro, o estudo se encontra no livro de Neemias, o capítulo 2. Todo o capítulo 2 é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar resumir aqui. Neemias é um escravo do rei. Ele é quando teve o cativeiro, 1585 a.C., todos foram para o cativeiro. O cativeiro durou 70 anos, quer dizer que lá pelo ano 500 já não tinha mais cativeiro. E os que nasceram lá ficaram por lá mesmo. Malaquias, né? Daniel, Esdras e Neemias. Deve ter mais um outro, eu não estou lembrado. Esses nasceram no cativeiro e por lá ficaram, não voltaram para Jerusalém quando Ciro libertou o cativeiro. Eles estão lá, né? E Neemias aparece triste para o rei. Após ele provar o vinho e dar para o rei olha para ele e fala assim: o que tu tem? Está com um semblante triste. E Neemias ficou com medo porque não poderia ninguém, ainda mais funcionário, escravo, aparecer triste perante o rei. Tinha que aparecer sorrindo, alegre, feliz. Mas ele estava com um semblante abatido. E ele falou para o rei, orou e falou para o rei: como posso eu estar alegre, sendo em que o lugar em que meus pais estão enterrados está assolado? Jerusalém estava assolada, os muros quebrados, as portas de entrada da cidade quebradas. E o rei falou: o que tu quer que eu te faça? Talvez o rei quis fazer uma gracinha porque a rainha estava do lado, e uma presença feminina naquela época, talvez até hoje ainda é assim, amansou um pouco o coração dele, né? E ele falou: o que tu quer que eu te faça? E Jeremias foi, orou ao rei e pediu ao rei que o enviasse para que ele pudesse reconstruir os muros, né, e reconstruir as portas de entrada da cidade. Aí o rei deixou, mas deu um prazo a ele: tu vai, mas tu volta. Ele talvez era um escravo bem estimado do rei, né? Aí deu um prazo para ele ir para voltar. Beleza, então aí ele foi. Pegou, o rei deu cartas a eles para que os governadores da região por lá dessem a ele madeira, ajudasse lá com o que pudesse para a reconstrução do muro e das fendas que estava do muro e das portas de entrada da cidade de Jerusalém, que estavam destruídas, né? E assim foi. Ele foi, chegando lá, o pessoal meio apreensivo, né? Os governadores: o que esse cara está fazendo aqui, né? E ele sai de noite para dar uma verificada, sem contar para ninguém, irmão, o que ele ia fazer. E o pessoal tudo doido, curioso. Aí ele arrodeou todos os muros, deu uma olhada em tudo lá, e chegou para o povo judeu, para o povo hebreu, e falou: ó, Deus foi assim, assim, assim comigo, o rei me autorizou a vir aqui e a reconstruir, a consertar o muro e as portas de Jerusalém. E o povo aceitou a palavra dele como se fosse Deus que tivesse enviado. O povo creu. Só que aí os governadores do rei lá começaram a rir dele. Então, olha só, essa parte eu vou ler. O que ouvindo Sambalate era o governador lá, que significa Deus da luz, o Oronita, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Porque eles iam construir, mas eles não sabiam que o rei já tinha autorizado. Ficaram se moendo, irmão. Sempre é assim, quando a gente tem um projeto que as pessoas ficam sabendo, tem algumas que vai bater na tua corte e vai assim: meu irmão, vai firme, precisar de alguma coisa, conta comigo. Mas tem umas outras, irmão, que vão rir da tua cara, vão torcer para dar tudo errado. Mas ele está com Deus. Está com Deus. Olha só. Então Neemias respondeu e disse: o Deus do céu
é o que nos faz prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Está falando do Sambalate lá, né? E do Sambalate Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gesem o Arábio. Está falando deles, esses aí não tem parte, nem na memória de Jerusalém. Eita, Rei da Glória. Irmão, a gente vai passar por muita diversidade. Muita gente. Olha, são 8 bilhões de habitantes no planeta, tem gente para todos os gostos, né? Mas a gente se manter firme na palavra, no que Deus está nos ensinando um pouquinho todo dia, é o que vai nos sustentar. Firmar nessa palavra de Deus. E o estudo do Manancial está dizendo assim, ó. Neemias era um jovem comum, um trabalhador cumprindo seus deveres. Entretanto, ele possuía um diferencial. Era um homem temente a Deus. O que eu estou falando? Andar com Deus, meu irmão. Ele se viu diante de uma situação difícil que exigia uma ação e abraçou a missão de ser parte do propósito do Senhor. Muitas vezes respondemos à missão de Deus com frases como não consigo, não sei, não posso, sou incapaz. Essa suposta humildade geralmente esconde nosso medo e nossa falta de confiança nos propósitos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ele frequentemente reprova a falta de coragem de seus servos. Em vez de medrosos, o Senhor deseja que sejamos ousados pelo seu poder e façamos coisas extraordinárias em seu nome, pois para ele não há desafio grande demais para ser vencido. Diante de nossos desafios, vemo-nos assombrados pelos sentimentos de incapacidade e medo. Mas é preciso coragem, precisamos ser valentes, tal como Neemias, que não atentou para sua incapacidade, mas para o poder de Deus, e foi bem sucedido em sua missão. Deus está em busca de pessoas dispostas. Sejamos corajosos. Fugir de novos desafios movido por medo ou insegurança é covardia. E covardia definitivamente não é um aspecto do fruto do Espírito. Ou insegurança é covardia. E covardia definitivamente não é um aspecto do fruto do Espírito. Então, irmão, devemos ser ousados, corajosos. Devemos buscar. Nós somos assim como aquele filme do leão, né? Do leão. Mansinho, mas chega uma hora, mano, se pisar no pé da gente, a gente vira um leão, né? Um leão feroz. Então devemos ser ousados, ter coragem, ter ousadia, ter discernimento das coisas e buscar a Deus, porque é Deus que vai nos dar a sabedoria para agirmos nas diversidades que a vida nos traz. Estamos certos, amados? Então que você possa refletir hoje que você tem que ser uma pessoa ousada, corajosa, firme, tá bom? Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, muito agradecido, Senhor. Quero te pedir, Pai, mais uma vez que tu possa abençoar essas pessoas que estão vendo e ouvindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toca os corações delas, Pai, e que elas possam, Pai, vir aprender mais de Ti. E aquelas que não Te conhecem, que venham se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. Tudo que nós fazemos, Pai, não é para nós, é para Deus. E que a palavra faça o seu efeito, como o próprio Jesus falou, que a palavra não volta vazia. A Bíblia diz, né, que a palavra não volta vazia. E que ela faça o que ela tem que ser feita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Protege-nos no dia de hoje, Senhor. Protege todas as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém, Jesus. Fica na paz, irmão. Fica na paz. Uma ótima sexta-feira. Shalom.